Fala aí, nação rubro-negra, estamos de volta com mais um corte com reação aqui do jogo aberto da Band. O Fla-Flu deste fim de semana deixou muita gente revoltada. E não foi só pelo resultado não, a derrota do Flamengo para o Fluminense veio em um clássico totalmente atípico, marcado por chuvas pesadas, gramado encharcado e um jogo longe do ideal para o estilo do Mengão. A bola não rolava, o campo travava, as jogadas rápidas e o Flamengo acabou sendo claramente prejudicado pelas condições do Maracanã. Foi um Fla-Flu mais obrigado do que jogado. Isso pesou e muito contra o rubro-negro. Mas se o domingo foi de frustração, a semana começa com um clima de expectativa e esperança. Um velho conhecido da nação está cada vez mais perto para voltar para casa. Estou falando de Lucas Paquetá. Chega ao Rio e pode pintar no jogo do Flamengo contra o Corinthians no dia 1º de fevereiro. É clássico imperdível, né, gente? Então, vem comigo sonhar. Isso, galera. Já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que rola aqui no canal. Deixa seu like, fica comigo até o final e lembrando de deixar os créditos aí para a Band. Vamos pro vídeo. De quase uma hora, por causa da chuva, o Fluminense bateu o Flamengo por 2-1 e deixou o rubro-negro na porta do quadrangular do rebaixamento no Carioca. 2-1 com vontade e venceu esse clássico da chuva. Sob os olhares de Gianni Infantino, presidente da FIFA, e de campeões do mundo, a bola rolou para o primeiro tempo de Flamengo e Fluminense pelo Campeonato Carioca. Mas a chuva tratou de atrapalhar o clássico. A partida precisou ser paralisada aos 9 minutos por conta do gramado encharcado. Com a ajuda da galera do Rodinho, o jogo só foi retomado quase 45 minutos depois. Estava complicado ter um futebol bonito, a bola estava parando muito. E ali logo na falta, eu e o Pedro comentou com o juiz para dar uma parada, que estava impossível jogar um futebol. Então ele escutou a gente, fizemos essa parada, o Marcos deu umas orientações e a gente voltou com tudo. Depois da paralisação, o Fluminense voltou melhor e levou o perigo. Na sequência foi a vez do Flamengo assustar. Carrascal chegou a marcar, mas o gol foi anulado por impedimento. Aos 34, Carrascal cobrou o escanteio. A bola desviou e Samuel Lino mandou para fora. E aos 37, Kevin Serna desperdiçou uma grande chance para o Fluminense. Andreu fez ótima defesa. O segundo tempo começou agitado e com gol. Logo aos 6 minutos, Léo Ortiz errou o passe. Santi Moreno tabelou com o JK, que serviu Kevin Serna. O camisa 90 invadiu a área e balançou a rede. O Flamengo tentou responder com Samuel Lino, que cabeceou no meio do gol. Fábio defendeu, mas quem voltou a marcar foi o tricolor. Após cobrança de escanteio de Lima, Emerson Royal falhou e a bola sobrou para JK fazer o segundo do Fluminense. Quando tudo parecia sob controle do Flu, o Flamengo reagiu aos 27 minutos. Luiz Araújo cobrou o escanteio e Cebolinha diminuiu, mas não foi o suficiente para evitar a derrota. Enfrentamos a un equipo de nivel que tiene buenos jugadores. Siempre hay que estar mejorando, ratificando las cosas positivas y ajustando, en este caso, esos errores que estamos teniendo. Com o resultado, o Fluminense fica na liderança do Grupo A com 9 pontos, enquanto o Flamengo tem uma situação mais complicada. Com apenas 4 pontos, está na vice-lanterna do Grupo B. Só depois que acabar essa fase de grupos aí do Carioca que podemos pensar no que aconteceu. No momento, a única coisa que está na minha cabeça é o jogo do São Paulo, que eu começaria a preparar a partir de amanhã. Vamos analisar o jogo de hoje. Com certeza temos muitas coisas que evoluir, melhorar, corrigir. A derrota principalmente nos deixa essas lições e para chegar o melhor possível no São Paulo no jogo da Supercopa, e já quando chegar o jogo do Carioca já pensaremos na estratégia melhor para poder vencer e fazer boa campanha.
É tão raro o Felipe Luiz dar uma entrevista derrotado, ainda mais para o Fluminense. O Subelia está se recuperando ainda de uma cirurgia cardíaca e o Maxi Cubeiras estava lá. Mas o time, até sem todos os titulares do Fluminense, mostrou disposição. Cicinho foi para cima, fez os gols. Importante, o Serna é um jogador que vem sendo importante há muito tempo e não é badalado. Para o John Kennedy fazer um gol contra o Flamengo também é legal. E agora o Flamengo vai ter que se virar nos 30 com o brasileiro, Supercopa do Brasil e estadual. E falávamos aqui na sexta-feira, né, Renata, a respeito desse Fluminense que vem contratando, né, trouxe o Arana, que faz ali o lado esquerdo no lugar do René. Então, assim, é um time competitivo, é um time que você vê quando é bem treinado, que na ausência do treinador, o auxiliar, né, é essa figura ali no banco de reserva e os jogadores entendem, né? E o Fluminense está nesse momento bacana, jogando clássico, vencendo. Ruim para o Flamengo, né? Eu fico mais ou menos analisando o Flamengo. Se for analisar bem mesmo, dá para comparar com o São Paulo, não dá? Oxê, Flamengo tá brigando ali para não cair, né? Igual o São Paulo. Então o Flamengo também não tá muito bem, não. Não tá bem. Mas o São Paulo jogou com o Sub-20, vários jogos estaduais. Passa pra frente. Seguinte, e o festival de volta às aulas? Que já tinha no elenco e que pouca gente acreditava e que muita gente já dava como alguém que não fosse vingar no clube. Então acho importante isso. Quarta-feira? Madureira. Foi Madureira. Contra o Madureira. Foi algumas rodadas atrás. Eu acho importante isso, porque o jogador ele precisa muitas vezes desse tempo de adaptação. Ele precisa entender onde ele está, a dimensão do clube, o tamanho que ele vai ter dentro daquele elenco, se adaptar à cidade, enfim, a alimentação, a distância da família. Tem uma série de coisas importantes que às vezes a gente deixa de lado e se precipita na avaliação de uma contratação. Não sei se o Santiago Moreno vai fazer uma temporada espetacular, absurda. Ele não é o John Arias, por exemplo. Mas ele pode ser um jogador bem útil ao Fluminense, como provou nesses 2 jogos. Oi, Beli, tudo bem? Tudo bem, Barreto. Bom dia para você, para o Coutinho, para a galera de casa que está acompanhando a gente. Que final de semana agitado, né? Os clássicos realmente foram tudo que a gente esperava e mais um pouco. Inclusive, achei que as expectativas foram superadas. Bons jogos, muita movimentação, muita dedicação das equipes envolvidas nos confrontos, mas também queria destacar o jogo de ontem no Maracanã. Foi paralisado durante 45 minutos por causa de uma chuva torrencial aqui no Rio de Janeiro e, no final das contas, o Fluminense segue sendo uma pedrinha no sapato do Flamengo, né? Pedrinha? Desde uma um belo de um pedregulho. Uma água no chope do Flamengo, não sei, mas desde 2019 são 14 vitórias da equipe tricolor, né, do Fluminense, são 16 vitórias do Flamengo, a gente faz esse recorte de 2019, que é um recorte mais hegemônico do Flamengo. Desde 2019, o Flamengo raramente passa, né, um longo tempo sem levantar canecos. Então, se tem um time que consegue dificultar essa hegemonia, que consegue realmente fazer frente, disputar e vencer, esse time é o Fluminense. Lá no começo, essa hegemonia do Flamengo, vamos lá, 2019 é o ano marco, né? Eu dizia que o Fluminense era o Davi desse Golias, né? Porque o Fluminense tinha um nível de investimento bem menor do que o do Flamengo, não vinha de conquista de títulos. Agora, a gente fala de um time que foi campeão da Libertadores, que disputou a Copa do Mundo e foi o brasileiro a chegar mais longe. Então, assim, já não dá para chamar de Davi mais, né? Já não é, o Fluminense é um desafiante de Flamengo e de Palmeiras. Aliás, outro dia saiu, o GE. Globo publicou uma nota sobre isso, né? Que em termos de resultados, nos últimos anos, o Fluminense é o time que mais se aproxima dos 2 primos ricos do futebol brasileiro. E consegue fazer isso, né? Sem ter se transformado em SAF, sem ter tido nenhum aporte financeiro extraordinário, só mesmo na base da boa gestão financeira e de elenco. E vale lembrar o seguinte, né? Isso é uma coisa histórica do Fluminense. O Fluminense, entre os rivais cariocas do Flamengo, é de longe aquele que mais causou danos ao Flamengo na sua história. Se você pega ali... Foi ultrapassado em número de títulos estaduais há pouco tempo. Recentemente, né? Não tem... Por exemplo, a gente vai... A era de ouro do Flamengo, a primeira era de ouro do Flamengo são os anos 80. O Fluminense tem um tricampeonato carioca nos anos 80, inclusive, em cima do Flamengo, um desses títulos. Em 1995, o Flamengo, no ano do seu centenário, tinha muito mais investimento que o Fluminense, com salários atrasados, enfim, problemas estruturais.
E o Fluminense é campeão carioca em cima do Flamengo, com aquele gol de barriga do Renato de uma forma lendária, né? Talvez um dos campeonatos estaduais do Rio de Janeiro mais lembrados da história do nosso futebol. Mais recentemente, a gente vai falar de 2 títulos estaduais do Fluminense, de novo dentro de um período de ouro do Flamengo. Em cima do Flamengo de uma forma muito categórica, um deles, né? Aquele 4-1 lá com o Fernando Diniz em 2023, que poderia ter sido muito mais, inclusive, o placar daquele jogo. Então, é de fato o embate entre clubes cariocas ao longo da história que mais tem esse protagonismo de um rival do Flamengo. E certamente é o pior desempenho do Flamengo contra rivais estaduais de 2019 para cá, né? Sim. Contra o Vasco, o Flamengo está prevalecendo muito, está demais até, né? Está incomodando o torcedor do Vasco. Contra o Botafogo, talvez fique no meio desse caminho. Mas ainda assim a vantagem de vitórias do Flamengo é significativa. Ainda é significativa. Contra o Fluminense não é. Se é que existe, não é significativa. Não fiz o levantamento. Nos últimos 35 jogos, o número de vitórias é igual. 13 vitórias para cada lado. E a gente pegou esse mesmo recorte de 35 jogos, o Vasco tem 2 vitórias sobre o Flamengo. Exatamente. Né? Só para dar uma dimensão aí do que é essa diferença, né? Sobre o Fluminense, o Flamengo não consegue prevalecer. E aí a gente já está mostrando o Santi, né? Teve participação fundamental no gol do Serna. E não só com ele, com a entrada dele, mas parece que o Fluminense, depois do temporal, o Fluminense voltou mais ligado. E existe uma crítica entre torcedores do Flamengo de que nos Fla-Flus o Fluminense tem entrado mais motivado, tem entrado mais ligado. Parece que assim, o Fluminense encara como o jogo, o clássico. E o Flamengo entra como se fosse... Isso aí, esse é um momento que eu considero bem questionável do clássico. A máscara do urso, né? Faz menção a uma organização criminosa do Rio de Janeiro, né? Tem um rap também, né? Sim. É meio complicado, enfim, não sei. É que é o apelido dele desde a base, né? É urso, né? Mas... E aí muita gente acabou fazendo essa relação que você falou. Ficou essa relação, não sei se talvez ele pudesse evitar. É direito dele também. Eu não quero, a gente comemora como quiser, não vou ser gourmet de comemoração, mas incomoda. Enfim, olha, a gente vê um clássico parelho, com o Flamengo tendo mais posse de bola, o Fluminense conseguindo finalizar mais. Agora, essa questão motivacional, vocês estão enxergando isso, que incomoda alguns torcedores do Flamengo ou não? Não sei se eu enxergo dessa forma, não. Acho que sim, você tem pelo lado do Fluminense talvez uma vontade maior. Não sei, acho que vontade é muito subjetivo. Eu entendo que o Flamengo ele entra dentro de um padrão de jogo como se talvez fosse um jogo qualquer. Eu acho que pode ser, assim, e talvez isso esteja dentro da ideia do Flamengo de ser hegemônico sempre, né? Porque talvez tenha um pouco disso também. O Flamengo é um time que quando entra em campo, ele entra para vencer. E ele talvez não precise fazer muito para vencer. Tem uma pegadinha aí, não tem? Quem acha que o outro jogou com mais vontade, normalmente se sente superior. Não, o meu time é melhor, mas como o outro jogou com mais vontade, ganhou. Pode ser também um pouco dessa... Pode ser. Pode ter um pouquinho de soberba nessa avaliação. Pode ser. Eu acho, assim, você quer Não, mas eu acho que é mais ou menos por aí. Assim, pelo Flamengo ser uma equipe extremamente hegemônica e talvez não precisar de muito para vencer, quando ele se encontra, né, com um rival que do outro lado está dando de tudo, tá se doando ao máximo, talvez ele precise subir um pouquinho essa régua, né? Talvez só fazer o básico, que o básico do Flamengo é extraordinário, talvez não esteja funcionando nos Fla-Flus especificamente. Porque nessa linha de raciocínio aí, o Vasco jogou sem vontade contra o Flamengo? Não jogou. É isso. E por que o Flamengo teria mais vontade de jogar contra o Vasco do que contra o Fluminense? Não tem muita lógica. Assim, eu sinceramente não... Eu acho que é um incômodo que o Fluminense está causando ao Flamengo. É um time que o Flamengo tem dificuldade de enfrentar, não só de bater, de enfrentar. Sim. Né? Dentro de campo. Das questões do jogo em si, não só da parte da... Normalmente no futebol, que a gente não consegue explicar, explica com a tal da vontade. Não faltou vontade. Exatamente. É porque fica uma questão subjetiva. E assim, não vou dizer que os jogadores do Flamengo entram sem vontade, não é isso. Não tem foi como. o caso ontem. E também acho que não foi o caso. O Flamengo teve bons momentos na primeira etapa, né? Acho que o Fluminense voltou melhor desde a parada da chuva. Só que em alguns momentos também o Flamengo, né, um pouquinho mais pra frente, ali na reta final do primeiro tempo,
foi o Flamengo que conseguiu controlar um pouquinho melhor o jogo, né? O Flamengo melhorou na partida depois que o Fluminense teve esse bom momento. Só que não conseguiu balançar as redes. O Samuel Lino, inclusive, perde um gol embaixo da trave, né? A bola vem na direção dele. Era só ele escorar aquela bola. Eu tive a impressão que ele tentou ajeitar um pouco demais o pé. Não sei também se foi no susto, se a bola chegou de uma forma mais rápida e ele não conseguiu ajustar o corpo a tempo. Mas o Flamengo teve oportunidade também, mas não foi um bom jogo do Flamengo? Não foi. Mas poderia ter matado a partida, né? E as escalações mostram que foi um confronto de times mistos. Sim. Diferentemente do que aconteceu em Flamengo e Vasco. Flamengo e Vasco foi Flamengo misto contra Vasco sem Ryan. Um desfalque significativo, mas que é a realidade do Vasco para essa temporada. O Vasco agora é Vasco sem Ryan. Tá chegando o Brenner para tentar ocupar esse lugar, mas enfim... É a vida. O Fluminense tinha a ausência de 3 jogadores que são fundamentais para a equipe. Martinelli e Lúcio Acosta, os dois estavam no banco, entraram, inclusive. Entraram mais pro fim, até. No finalzinho do jogo ali. Não entraram para mudar o jogo, 30, não. Né? E o Samuel Xavier, né? Que é um cara também que, uma lateral direito do Fluminense, é muito importante. Voltando um pouco nessa questão da pseudo-falta de vontade, eu, sinceramente, não concordo com essa abordagem, porque... isso geralmente vai muito, como você falou, Barreto, do time torcedor que sai derrotado, ele acha que o time perdeu por totalmente clássico. Não porque não teve vontade, é óbvio, né? A vontade, a entrega é importante, mas, sinceramente, nos últimos jogos entre Fluminense e Flamengo, eu não tenho percebido isso, não. Não tenho visto que o Flamengo tenha perdido os jogos por falta de vontade. Para mim, o Fluminense, sim, tem sido um time que entende melhor o cenário de como o Flamengo se sente confortável e desconfortável. E você olha os últimos Fla-Flus, eles têm algumas coisas parecidas taticamente. A forma como o Fluminense constrói seus gols e as principais chances que tem. A gente não vai ver o Fluminense marcar a saída de bola lá dentro da área do Flamengo. É claro que isso pode acontecer em alguns momentos do jogo, mas na maior parte do tempo é um combate que começa próximo do círculo central, com alvos muito bem definidos e uma pressão muito intensa na bola a partir dali. Quando retoma essa bola, acelera. Os 2 gols do Fluminense ontem, o primeiro gol do Fluminense ontem foi assim, e o segundo gol, ele sai de um escanteio, que a origem da jogada é essa. Uma bola retomada no meio campo, depois o Guga dá uma trivela bonita ali pro Santi Moreno pela direita, ele tenta o cruzamento, a zaga faixa, sai o escanteio que vem o gol do John Kennedy. Mas acho que o encaixe de jogo do Fluminense diante daquilo que o Flamengo tenta fazer com a bola, daquilo que o Flamengo tenta e faz muito bem com os adversários, né? Que é atrair para pressionar a saída de bola dele, Flamengo, e ir descobrindo espaço das costas dessas pressões. O Fluminense não tem caído muito nessa armadilha. Até no jogo de ontem, por 1 ou 2 vezes isso aconteceu e o Flamengo conseguiu concluir as jogadas, mas não houve com tanta frequência quanto o ideal. E acho que ontem o jogo do Flamengo ficou muito prejudicado também pela presença do Alan e do Everton Araújo como volante, né? Era um jogo que era pouco vertical, ele fluía muito pouco, né? Muito passe lateral, pouca opção de passe à frente da primeira pressão do Fluminense, atrás da primeira pressão do Fluminense. Muitas vezes o Flamengo tinha os 2 zagueiros, mais os 2 volantes e o Alexandro, trocando passe ali, 5 jogadores, não sei se tentando atrair uma pressão do Fluminense, possivelmente isso, mas quando isso acontecia, tinha pouca opção de passe mais à frente. Menos um jogador, menos 2 jogadores para conseguir dialogar, se conectar com os demais atletas do Flamengo no campo de ataque. E aí, o Flamengo teve dificuldade, verdade. Não foi um jogo ali que o Flamengo tenha produzido a quantidade de finalizações que costuma produzir, a quantidade de chances que costuma produzir. Acho que melhora um pouco na reta final do jogo com a entrada do Cebolinha. Aliás, se a gente pega os últimos 2 meses, somando a reta final da última temporada, acho que existe uma diferença considerável no nível de atuação do Cebolinha e do Samuel Lino. Então, acho que se alguém merece uma sequência hoje, está muito no início do ano, eu sei que o time não está sendo escalado em cima disso ainda, é muito em cima de quem está bem fisicamente, mas quando houver essa possibilidade de dar a sequência, acho que o Cebolinha merece mais essa sequência em relação ao Samuel Lino, daquilo que a gente viu recentemente. E aí, tirando isso, muito mérito do Fluminense, né? Acho que o meio-campo ontem, né, o encaixe com Bernal, Nonato e Lima, cada um com seus alvos pré-definidos, os jogadores de lado de campo dobrando a marcação com os laterais, fechando linha de passe, o John Kennedy ajudando também na primeira pressão, isso foi fundamental. É isso aí, nação rubro-negra. Galera, Paquetá, está faltando pouco para Paquetá chegar para o Mengão, isso mesmo.
O Flamengo já deixou recado para o West Ham. O Flamengo busca a liberação imediata de Lucas Paquetá para a final da Supercopa do Brasil em fevereiro. O Flamengo avança na negociação por Lucas Paquetá e corre contra o tempo para tê-lo na final da Supercopa. Acordo com o West Ham depende da forma de pagamento. O Flamengo trabalha com um objetivo bem claro nos bastidores do mercado da bola: garantir o retorno do jogador Lucas Paquetá. A diretoria do clube tem uma data específica em mente para a reestreia do atleta com a camisa do Timão, do Mengão, galera, isso mesmo, o que aciona um senso de urgência a todas as conversas. Segundo a apuração do jornalista Marcelo Correges, deixando os créditos aí para Marcelo Correges, do Globo, o objetivo é ter o meio-campista em campo já na decisão ali contra o Corinthians no dia 1º de fevereiro de 2026. E a presença do atleta é vista como um fator importante para a equipe. Busca a conquista do título da competição. Para que isso aconteça, as conversas com o West Ham, clube da Inglaterra que detém os direitos do jogador, precisam avançar nos próximos dias. Os dois clubes já chegaram a um consenso aí sobre o valor total da transferência, que é estabelecida um novo recorde no futebol do país. Valor recorde que ultrapassa no pagamento com o West Ham. O valor certamente acertado entre as partes gira na casa de 41 milhões de euros. Convertendo para a moeda local, a quantia ultrapassa os 250 milhões de reais. Esse montante tornaria Paquetá a contratação de maior valor na realidade por uma equipe brasileira em toda a história. Galera, o Mengão tá podendo. O BAP, né, havia dito que iria gastar 1 bilhão, né, aí de reforços, então realmente tá bem por aí, né? E aí, galera, o que é que vocês acham? Paquetá vai chegar dia 1º e já vai estar aqui nesse clássico aí, né, para Flamengo e Corinthians. Se gostou do vídeo, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que rola aqui no canal. Deixa o seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos rubro-negros e, claro, hypa aí o vídeo, galera. E lembrando, galera, aí de deixar os créditos aí para a ESPN Brasil e também para os Somos Fanáticos. Até o próximo vídeo.